Muitas pessoas dizem que a intuição é o sexto sentido. Uma grande estudiosa da intuição, chamada Sonia Choquette, ela traz que a intuição é o primeiro sentido. Porque nós sentimos muito antes de saber. No entanto, Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, ele diz que a intuição ela é uma característica essencialmente infantil. Antes de nós desenvolvermos a capacidade do raciocínio lógico, nós vivenciamos o mundo através dos 5 sentidos e através da intuição. Então, por isso que eu digo, a intuição é muito mais o primeiro sentido do que o sexto sentido. Porque a criança, ela é totalmente aberta para o mundo, ela não sabe ainda pensar. Para você ter uma ideia, a criança até os 12 anos, ela não tem a mesma frequência cerebral que nós. Do 0 aos 12, a frequência cerebral da criança, ela é predominantemente em delta. O que isso significa? Em delta é o momento em que nós estamos em sono profundo. O nosso cérebro está em delta somente quando nós estamos em sono profundo. E a criança, até os 2 anos, ela está assim o tempo inteiro. Dos 2 aos 7 em teta, que para nós representa um sono leve e uma meditação profunda. E crianças do 7 ao 12, predominantemente alfa. Em alfa é nosso momento de relaxamento, nosso momento de até meditativo. E a partir dos 12 em beta. Em beta, pra gente, representa esse lugar que a gente está agora, do raciocínio. Por isso que o Rudolf Steiner já dizia, a alfabetização ela deve ser um processo gradual, que começa dos 7, indo até os 10, e somente aos 12 que deve ser iniciado o pensamento complexo, que é quando o cérebro da criança ela está realmente pronto para articular as ideias dessa maneira que a gente concebe. Então, quando a gente fala para uma criança, olha, ela está entendendo alguma coisa, ela entende. Tudo bem, ela pode entender, mas não é da forma que a gente entende. É como se ela estivesse sonhando. A criança, ela vê o mundo como se ela estivesse sonhando. E o que isso tudo tem a ver com a intuição? Essas frequências cerebrais têm a ver com a intuição e com a própria criança. Porque em beta, quando o nosso cérebro está em beta, ele tem a capacidade de ter o raciocínio linear e um foco numa situação, numa linha de pensamento, numa linha de raciocínio, para que a gente chegue em algum lugar a partir das nossas ideias. Quando o nosso cérebro está em alfa, é como se fosse uma lente, vamos fazer uma analogia com uma lente de uma câmera com um foco. Imagine que então a gente tem um foco aberto assim, isso representa mais ou menos beta. Em alfa é como se a gente estivesse abrindo um pouco a lente da câmera, a gente consegue enxergar mais aberto, é a ideia da mãe que enxerga tudo. Em teta maior e em delta maior. A criança, então, ela está totalmente integrada no meio, ela não percebe diferenciação. E é assim que nós ficamos no sono profundo. Então, no estado intuitivo, no nosso dia a dia acordado, naturalmente nós vamos experimentar frequências cerebrais mais baixas, como por exemplo em alfa. Por isso que é tão importante a meditação, por isso que pessoas que praticam a meditação de maneira constante, elas têm muito mais facilidade de intuir e de perceber aquilo que está por trás das coisas. Mas o que acontece é que no dia a dia, e com essa aceleração do mundo, e principalmente com esse momento ocidental de total exteriorização, onde nós estamos o tempo inteiro com o externo, nós estamos o tempo inteiro com as redes sociais. Nós aprendemos que o correto é pensar com a cabeça, desenvolver um raciocínio lógico e chegar numa resposta. Todo o nosso sistema entende que o correto é a gente estar pensando e raciocinando o tempo inteiro. Mas se a gente for considerar e olhar para a nossa fisiologia natural, isso
é algo extremamente consome uma energia muito intensa. Se a gente olhar nos nossos meridianos, por exemplo, isso causa uma perda de energia do meridiano do estômago muito forte. Então, naturalmente, nós precisamos equilibrar isso, nós precisamos criar momentos de tranquilidade, criar momentos de introspecção, criar momentos onde a gente acalme os nossos pensamentos, onde eles fiquem mais tranquilos. E isso, ele tanto vai potencializar a nossa intuição, quanto também vai ajudar toda a nossa fisiologia do corpo. Porque se a gente olhar lá para a nossa biologia, estado de foco é estado de estresse, é estado de caça. São momentos específicos em que a nossa fisiologia, ela dá tudo de nós para isso. E hoje em dia existem muitas doenças causadas por esse estresse crônico, onde a gente fica o tempo inteiro no foco e a nossa energia toda sai do nosso sistema e vai falando assim, olha, então eu não preciso menstruar, porque você está em momentos de grande estresse. E aí vem essas doenças causadas por estresse crônico. Conheço muitas pessoas que param de menstruar, que param de ovular. O corpo, ele fala assim, nossa, é como se ele entendesse assim, você está correndo e você está fugindo o tempo inteiro. Então, eu vou colocar o foco todo, toda a sua energia para isso, e eu vou tirar a energia de todas as outras órgãos vitais, né? De todas as outras funções. As outras funções vão ficar secundárias.